Tá piscando, tá gravando, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motociclista Investidor, mais um vídeo. Família, eu tive um gasto aí bem grande e inesperado. Eu quero conversar com vocês não só sobre o gasto, mas como eu vou fazer para trabalhar com ele e como isso vai afetar as minhas finanças, os meus investimentos. Para quem tá caindo aqui de paraquedas, eu gravo um motovlog falando sobre educação financeira e investimentos. Inclusive eu tenho uma carteira do canal, ou seja, eu tenho uma carteira em que eu mostro todos os meus investimentos, onde eu estou fazendo, por quê, eu utilizo para ensinar, tá? Na prática, com o meu dinheiro real mesmo, vai mostrar que eu aplico aquilo que eu ensino. E bom, família, quanto que eu gastei no carro? Foi isso aí mesmo que vocês viram no título. 1.658 eu gastei no carro, tá? O problema não é o valor em si, apesar de ser um valor alto, mas o problema é que foi um gasto inesperado, tá? Foi um gasto totalmente inesperado, misturou a água e o óleo do carro e aí foi pro saco. Eu tive que fazer cabeçote, trocar o óleo, bomba d'água tava detonada, não sei se foi isso que acabou ocasionando o problema, mas estava detonada, correia dentada, enfim, isso tudo que tinha que fazer ali no carro e deu esse valor. E o mecânico só consegue parcelar em 3 vezes, então eu parcelei em 3 vezes sem juros, mas quis ter juros e eu dei uma olhada para ver quanto que ia sair juros e não compensava, tá? Não valia a pena fazer isso. Então eu fiz em 3 vezes. Só que o problema, aí abrindo um pouco mais aí minha vida particular com vocês, eu controlo os meus gastos já faz mais de 9 anos por um aplicativo. Então eu coloco todos os meus gastos nesse aplicativo. E qual que é a vantagem de fazer isso? Eu consigo saber como que eu vou estar nos próximos meses. Então eu sempre sei se eu posso fazer uma compra no cartão de crédito ou não, tá? Eu sempre consulto o aplicativo antes de fazer qualquer compra. E isso fez com que eu não precisasse, nunca parcelei um cartão de crédito, por exemplo. Porque antes de fazer as compras eu sempre sabia quanto que ia acabar sobrando no orçamento. Então na realidade não é nem a parte de parcelar o cartão, mas eu nunca tomei susto com a minha fatura, porque eu estava sempre ali controlando e gerenciando as minhas contas. Bom, esse é o primeiro ponto. A questão é que eu estou gravando agora em julho, e agosto e setembro são meses que eu ainda estou muito apertado. Por exemplo, o seguro da CBR, que eu parcelei em 6 vezes, sem juros, que era o que compensava mais, ele termina ali no final de setembro é o último mês, e aí são praticamente R$500. Que a partir de outubro já fica liberado. Então tem várias contas que elas acabam terminando ali em setembro. Então em outubro, para vocês terem uma noção, em outubro vai sobrar 3 vezes mais do que está sobrando em setembro. Só que aí chegou esse gasto inesperado de 1.658. E aí dividindo por 3, tá? As parcelas ficaram para agosto, setembro e outubro. Deixa eu vir para a direita aqui que eu estou andando meio de boa. Essas parcelas, elas acabaram estourando, entre aspas, ali o meu orçamento, porque tem contas variáveis, tipo gasolina, algumas outras coisas, que eu sei que quando chegar no mês vai dar uma excedida do limite. Ou seja, no mês de agosto e setembro eu vou gastar mais do que eu ganho. E como que eu vou gerenciar isso, tá? Para quem já me acompanha na carteira do canal, tá? Eu tenho a minha carteira particular e eu tenho a minha carteira do canal que eu mostro tudo. Nessa carteira do canal eu invisto R$500 por mês. E isso já está embutido nos meus custos, tá? O primeiro ponto que eu quero deixar bem destacado aqui é que eu não vou mexer nesses R$500. Até setembro, outubro, eu não vou elevar esses R$500. Então eu vou investir ali os 500, o mínimo, né? O padrão mínimo, R$500. Eu não vou elevar, mas eu também não vou diminuir. Ah, mas aí se tu não diminuir, tu vai ficar no negativo. Sim, olha só o que eu vou fazer. Eu vou ficar no negativo e aí eu vou utilizar a minha reserva de emergência para poder cobrir tudo que for excedente, tá? Eu vou utilizar minha reserva de emergência, que é a primeira coisa em que o investidor deve fazer antes de começar a investir em empresas, em fundos imobiliários, em criptomoedas, em qualquer ativo que tenha mais risco, e claro que vai dar um retorno muito maior.
mas o objetivo da reserva de emergência é um dinheiro que a gente tem acesso a qualquer momento para poder sanar as emergências, tá? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Na realidade, a primeira coisa é definir bem os nossos objetivos, onde a gente quer chegar. Depois disso é a reserva de emergência, pessoal, não tem para onde fugir, é a reserva de emergência. Então eu não vou deixar de aportar, tá? Eu estou numa condição em que eu posso fazer isso, porque eu tenho a minha reserva de emergência formada. E olha só, agora um pouquinho antes de gastar esse dinheiro com o carro, eu fiz um investimento de R$2.000 em educação, um pouco mais até. Então eu investi em cursos. Então o meu orçamento ele já estava restrito, estava bem restrito ali para fazer as coisas que eu já me programei para fazer. Só que aí vem esse gasto inesperado. Se eu não tivesse a reserva de emergência, eu já ia começar nas dívidas, ou ia ter que correr atrás de mais dinheiro, né? Que é o que eu também vou fazer, tá? Então eu quero mostrar aqui pra vocês, tá, utilizando eu de exemplo, o quão importante é a reserva de emergência. Reserva de emergência é importante demais. E mesmo antes da gente investir em ativos que vão nos dar os maiores retornos, a reserva de emergência já nos dá um benefício gigante. Pô, amigão, dá espaço. A reserva de emergência já nos dá um retorno gigante. A gente se sente seguro, tá? Quem já tem a reserva de emergência sabe o que eu tô falando. A gente sabe que quando apertar o calo, quando der um problema, a gente vai ter para onde recorrer, sem ter que estar pegando empréstimo, sem ter que estar pedindo dinheiro emprestado ou fazer qualquer outra coisa, recorrendo a terceiros. Então isso já é um benefício do investidor. A reserva de emergência ela já nos deixa tranquilo, porque na realidade a gente não quer dinheiro, a gente quer segurança, liberdade, comprar as coisas que a gente quer, ir para onde a gente quiser, saúde, a gente busca esse tipo de coisa, tá? E essa reserva de emergência nos proporciona a segurança, tá? Então a gente já começa a se sentir mais seguro, mais preparado com a reserva. Porque a vida é feita de problemas, pessoal, então os problemas eles vão aparecer de uma maneira ou de outra, tá? Então eu acho que é inegociável a reserva de emergência, tá? Ela não é negociável. Ela é uma das primeiras tarefas aí do investidor e não tem o que fazer. É a reserva de emergência. Então olha só, mesmo excedendo os meus custos, eu não vou diminuir o quanto eu estou investindo. Porque tem uma outra lógica muito importante, que às vezes as pessoas não estão investindo por não aplicar ela, que é o quê? Primeiro investir, depois gastar. Então a gente primeiro investe ali aquele mínimo estabelecido e depois a gente vai lá e... Deixa eu passar o carro aqui só. Acho que dá, tem espaço. Não precisa, obrigado. Então primeiro a gente investe para depois gastar e não o contrário. As pessoas costumam gastar primeiro e depois investir o que sobra, só que aí geralmente não sobra nada. E aí por isso que elas vão adiando. Ah, eu vou investir quando chegar o 13º, eu vou investir quando chegar as férias, elas nunca investem. Então, primeiro invista e depois gaste o que sobra, e não o contrário, e não gaste e depois invista o que sobra, tá? Não faça isso. Invista primeiro e depois gaste o que sobra. Tá, beleza, mas aí, no meu exemplo, como que eu vou fazer agora em agosto e setembro, em que eu vou investir e a sobra que eu vou gastar não vai ser o suficiente? Então eu vou fazer algumas coisas. Primeiro, vou usar a reserva de emergência. Eu vou fazer um levantamento de onde eu posso diminuir custos, coisa que eu já faço, mas eu vou fazer de novo para ver ali o que realmente eu preciso gastar ou não, ou às vezes o que eu posso trocar. Então talvez trocar de operador ou trocar alguma outra coisa para diminuir o meu custo. Aí então tu pode fazer isso. Às vezes a pessoa está utilizando Netflix, pode trocar por Amazon Prime, alguma outra coisa assim, fazendo só um exemplo, tá? Então
eu vou ver tudo que eu não estou utilizando e que eu posso tirar e o que eu posso trocar e diminuir, tá? Então eu vou diminuir os meus custos o máximo que der, só que isso tem um limite, tá? E como eu já sou bem organizado com isso, provavelmente eu não vou conseguir diminuir muita coisa. Vou analisar. Depois eu vou buscar fazer uma renda extra, tá? Eu vou buscar fazer uma renda extra. Vou ver como vai ficar isso, porque como eu já tenho 2 trabalhos aqui e estou focado no canal, eu vou ver bem como eu vou gerenciar tudo isso. Mas eu vou fazer a renda extra para poder também amortizar o quanto eu vou pegar da reserva de emergência. E depois que eu passar por esses meses turbulentos, eu vou continuar investindo e eu vou já pegar tudo que eu conseguir a mais ali, reduzir e sobrar, eu vou repor a reserva de emergência. Então esse vai ser o objetivo principal, repor a reserva de emergência, porque vai acontecer outro problema, eu não sei quando, eu não sei o que, mas eu sei que eu vou ter outros problemas e principalmente problemas inesperados, aqueles em que eu não estava prevendo que ia acontecer. E aí, família, tem um ponto-chave muito importante, tá? E aí só quem vai saber, quem assistiu até aqui. Então, antes de falar esse ponto-chave, eu quero parabenizar vocês, agradecer também por terem ficado até aqui. E pedir para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, se vocês gostarem do vídeo, é claro, e também compartilhar com seus amigos pra gente, que a mensagem ela chegue em mais pessoas. E qual que é esse ponto-chave? Tá? Qual que é esse ponto-chave? A minha reserva de emergência, eu estou utilizando uma parte dela, né, para sanar isso. Só que eu ainda tenho uma boa parte da minha reserva. Então se acontecer algum outro problema, eu tenho ainda como resolver. Agora, se eu tivesse um gasto em que eu utilizasse mais da metade da minha reserva de emergência, ou toda ela, dependendo do problema que aconteceu, aí sim eu iria parar com os aportes, ia parar com tudo e ia focar somente em repor a reserva de emergência. Aí isso também é inegociável, tá? Utilizou a reserva de emergência? Repõe. Utilizou a reserva de emergência? Repõe. Só que como eu estou numa situação em que eu não usei tanto assim dela, eu usei uma boa parte, mas eu ainda tenho. E também, a partir de outubro, eu vou estar com uma folga muito grande, tá? Entre a minha receita e os meus gastos. Eu vou estar com uma folga realmente bem grande. Então eu vou conseguir repor com facilidade, tá? Tem isso também. Tem também questão das férias, que eu vou tirar daqui a pouco. Tem também questão do 13º. E eu já me programo de uma maneira em que eu não conto com esse dinheiro, tá? Esse dinheiro ele vira um coringa na minha mão. E aí eu também posso utilizar, ele não precisa ser todo, mas eu posso utilizar uma parte para repor a minha reserva de emergência. E isso é maravilhoso, pessoal, utilizar 13º, férias. Outra hora a gente pode falar mais sobre esse assunto. Mas utilizar como coringa é maravilhoso. Porque se a gente já ficar contando com esse dinheiro e aí acontece um problema, aí a bola de neve dos juros vem certo. Vem certo. A pessoa que faz isso, ela tá um passo de entrar nas dívidas, ou até de aumentar as dívidas que já tem. Então a gente tem que cuidar muito. Então, o ponto aqui é a situação toda, o contexto todo que tu se encontra faz a diferença, tá? E o que vai determinar isso é a tua reserva de emergência e o quão rápido tu vai conseguir repor ela, tá, família? O contexto é a tua reserva de emergência, o quanto tu tinha dela. No caso eu tinha ela cheia, acabei usando até para mais de outras coisas além desse gasto do carro, só que foram coisas bem pontuais e bem pequenas, mas acabei consumindo a minha reserva de emergência. E também o quão rápido tu consegue repor. Então esse contexto todo vai poder te dar uma análise clara. Deixa eu puxar aqui o espelho. Uma análise clara da atitude que tu precisa tomar para seguir aí o caminho mais seguro, tá? Onde o risco e o retorno eles têm uma relação confortável para você. Certo, família? Então eu vou ficando por aqui. É assim que eu vou seguir com o planejamento dos gastos do carro e qualquer outro gasto que for surgir. E é isso, família. A vida é feita desses problemas inesperados e o máximo que a gente pode fazer é nos preparar para reduzir suas repercussões.
Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês, até mais e tchau, tchau.